Olá a todos, eu sou o professor Rodrigo Vitorino Assunção, sou mestre e doutor em urbanismo pela PUC de Campinas. Na ocasião, a minha orientadora era a professora Jane Vital, e hoje o que eu vou mostrar para vocês aqui é um trechinho bem pequeno do que foi o meu doutorado, em que a gente está trabalhando com as poéticas da terra e a construção das cidades. Quero agradecer de antemão a oportunidade de participar aqui do simpósio da Univag. É sempre um prazer estar com a universidade, né? Para nós trocarmos ideias, trabalharmos aí construções de cidade, construções do que é a concepção de arquitetura e cidade. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, como eu disse, é um trecho pequeno do que foi a minha tese de doutorado apresentada em 2017, e aqui a gente vai estudar as poéticas da terra e a construção das cidades. Bom, eu vou começar aqui falando de um autor chamado Bernardo Seck, com o livro A Primeira Lição de Urbanismo, né? Que ele vai falar que o urbanista, no seu papel, na sua função, no seu ofício, vai trabalhar figuras, que ele diz que é, na verdade, uma metafísica influente do próprio pensamento do arquiteto, né? Então, as figuras, na verdade, para o Bernardo Seck, são metáforas das ações humanas no território, né? Das ações humanas na cidade. E elas são análogas aí, o que a gente chama de um imaginário social, né? Então, para o Bernardo Seck, a gente tem a figura da concentração, da dispersão, do equilíbrio, né? Da continuidade, e isso tudo cria um discurso sobre a cidade, ou seja, há uma narrativa sobre a cidade. O Bernardo Seck vai falar também que a crosta terrestre ela é um depositário de signos humanos e que a cidade ela é um suporte sempre aberto para as experiências humanas, né? Mas muitas vezes essas experiências trazem um resultado indesejado de intenções e decisões de momentos diferentes da história da cidade, né? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, que eu tenho uma cidade real, né, concreta, materializada, que é um artefato humano, como o próprio Aldo Rossi fala, e uma cidade imaginada, né, uma cidade simbólica, uma cidade transcendental. Na ocasião do doutorado, a gente falava de 4 princípios ontológicos sobre o território, que eram a cidade real e a cidade imaginada, a estranheza e o pertencimento, as identidades urbanas e as memórias, a materialidade da cidade e as percepções da poética do espaço, as percepções poéticas do espaço urbano. Então, eu vou utilizar aqui a ideia do livro do Benedito Lima de Toledo, São Paulo, Três Cidades em um Século, né? Onde ele vai buscar uma relação histórica da cidade e fala que a cidade de São Paulo foi transformada ou foi construída sobre ela mesma 3 vezes, né? Então veja, eu consigo perceber essa cidade construída, vivenciando o espaço urbano. Então, por um lado, eu tenho a cidade real, pelo outro lado, eu tenho a cidade imaginada, e a junção dessas duas cidades é uma cidade percebida. E ela só é percebida a partir das experiências que o homem tem vivenciando essa cidade. E se ele tem essas experiências que vivencia a cidade, ele também é capaz de produzir narrativas sobre essa cidade. Então, o historiador tem uma narrativa da cidade, o cronista histórico tem uma narrativa da cidade, a cartografia vai trazer uma outra narrativa, e até a literatura, por que não, vai também trazer uma experiência, uma narrativa da cidade, né? Nesse trabalho aqui, nós tentamos aproximar, então, a história, no caso com o livro do Benedito Lima de Toledo, com a fenomenologia, né? Então, veja, para discutir essa questão fenomenológica, essa relação de território enquanto parte da história e fenomenologia,
a gente vai entender um pouco essa questão da materialidade. Antes de falar da materialidade, vamos entender como é que a gente chega nessa ideia de materialidade. Então, a matéria é aquele elemento natural, bruto, né, à espera da transformação. Por exemplo, a terra ou o minério de ferro, por exemplo, né? O que é o material? É a matéria já transformada, né? É o elemento que vai ser aplicado. Por exemplo, o tijolo, né? O tijolo é um material, certo? A materialidade. A materialidade são as percepções, as sensações humanas com essa matéria transformada. É muito comum, por exemplo, a gente ver algumas pessoas falarem que a madeira traz a sensação de aconchego, né? Ou seja, é essa percepção que eu tenho daquele material já aplicado. E a materialização é a concretização desse conjunto de materialidades, ou seja, é o artefato no seu contexto total, né? Então, quando eu tenho esse trabalho do Benedito Lima de Toledo, ele vai falar que a cidade de São Paulo foi construída 3 vezes sobre ela mesma. Ele vai falar de uma cidade de taipa, uma cidade de tijolo, uma cidade de concreto, né? E no nosso trabalho de doutorado, a gente ainda fala da cidade de aço, né? A cidade de Taipa, ela é uma cidade compacta, ou seja, há um gestual humano para construir a cidade. A cidade de Tijolo, ela já é o início de um espraiamento no território dessa cidade que cresce e começa a se espraiar no território. Já há um movimento da industrialização na cidade. O concreto já é uma cidade completamente dispersa, né? Então, se na taipa, no barro, eu tenho uma cidade compacta, no concreto eu tenho uma cidade dispersa. Há uma racionalização dos processos construtivos. E, por fim, o aço, que é o que a gente chama de uma cidade impessoal, né? Então, a gente vai ver que tem a peça que vai compor todo o espaço arquitetônico. Então, veja, há uma passagem aí do gestual humano para a industrialização, para essa racionalização, que está ligado, obviamente, com os vetores de expansão territorial da cidade de São Paulo, mas que muda completamente essa relação entre trabalho e comunidade e também uma relação entre espaço construído, espaço urbano construído e morfologias urbanas, né? Muito bem. Então, vamos começar aqui com a ideia de uma cidade de barro, né? A cidade de barro, ela é uma cidade compacta. Se a gente for pegar, por exemplo, o Gaston Bachelard, que vai trabalhar as ideias da fenomenologia, ele vai falar que o barro é a composição de duas matérias, que é a terra, né, e a água. Ou seja, a junção da terra e da água, eu vou ter o barro, que é um elemento mole, é uma massa, né, que tem, por um lado, a resistência, mas por outro, a maleabilidade. Né? Ou seja, há um equilíbrio de forças que, ao mesmo tempo que se atraem, também se repelem. Né? E a mão humana é que vai construir essa arquitetura. Ou seja, o homem que vai modelar, então, esta parede, ele sente na mão a massa. Essa massa que pode estar mole demais, que pode estar dura demais, o corpo percebe isso. E é o corpo com a mão, com o gestual humano, que vai construindo, então, efetivamente a parede. Né? E além do barro, no caso da taipa de mão ou sopapo de mão, a gente tem também o gradil ali formado pela madeira. Né? A madeira também vai trazer muitas imagens, a imagem da dureza também, a imagem da maleabilidade também, né? Ou seja, é uma massa sólida que vai carregar uma série de imagens. Né? Então, veja, é uma junção de dois materiais, né? Duas matérias, na verdade, que estão ali construindo a própria arquitetura. Né? Quando eu tenho a taipa de pilão, eu vou ter ali três homens trabalhando como a taipa de mão. Eu tenho um homem trabalhando de um lado, o outro homem do outro,
e vou moldando ali a minha parede. Aqui, o que eu tenho não é uma modelagem da parede, mas aqui eu vou ter uma forma, a forma dada pelo taipau. A madeira ainda aqui também utilizada, a madeira que vai, de certa forma, domesticar, vamos dizer assim, a terra, né? Então eu retiro a terra de um lado, né? Eu retiro a terra de um lado e vou colocando ali no meu taipau e outros dois homens vão apiloando, ou seja, vão amassando, vão compactando, vão trazer a terra no seu, na sua, ah, no seu estado de origem, né? Que é o estado compacto. E aí o Bachelard vai falar, por exemplo, que a amassadura é a antítese da modelagem, ou seja, você amassa é completamente diferente do que é a modelagem. Mas eu tenho ali pelo menos dois, três homens trabalhando. Enquanto um está cavando a terra, que está imediatamente ao lado, os outros estão ali compactando a terra no taipau. Bom, desculpa, eu acho que eu passei. Vou passar aqui. Outra, opa, vou voltar aqui um pouquinho. Desculpa. Outro material aqui que a gente usa é o Adobe, né? O Adobe, ele também é um material de terra, né? A terra que é retirada do seu estado natural e é ali colocada como um tijolo de adobe, uma mônada, né? Que a gente chama. Veja, já há aí uma passagem, uma transição de uma questão artesanal para uma questão industrial. Ainda não é industrial, né? Mas já há uma lógica industrial. Portanto, eu faço a peça que vai construir a própria arquitetura, a peça que vai construir a arquitetura como um todo. Mas essa mônada, essa peça, essa unidade, ela é seca naturalmente, ela é seca ao sol. Então, como é que se faz essa construção? Você cria lá os blocos de tijolo e vai começando a construir a parede, e o tijolo ainda está no estado mole ou quase mole, o que vai contribuir para que quando haja a cura do material, né? Ou seja, a solidificação do material, um material entre no outro, uma mônada de adobe se junte com a próxima, né, com a imediatamente acima ou abaixo, e que isso vai criar uma parede sólida, uma parede monolítica também. Né? E o que isso significa? Significa que, como eu tenho que construir a minha arquitetura imediatamente ao lado da onde eu retiro o material, a cidade ela é uma cidade compacta. A cidade de São Paulo, nos primeiros momentos da sua história, ela é uma cidade compacta e ela está compactada ali entre os dois rios, né? O rio Anhangabaú e o rio Tamanduateí. Né? Muito bem. Eu já tenho depois o tijolo. O tijolo ele também é feito de barro, obviamente, mas ele já passa por um processo de industrialização. E mais do que isso, o tijolo passa por um processo de secagem no fogo, né? Diretamente no fogo. O fogo, como o Bachelard costuma colocar, ele é o princípio viril, aquela batalha da água, do barro, né? Com o fogo, a água com esse aspecto feminino, né? E o fogo com esse aspecto masculino, né? Que vai transformar o mole, o maleável, no duro, na dureza, né? Então, é possível também, se você pensar, é possível a gente gravar no tijolo. Então, eu consigo escrever no tijolo, consigo marcar uma data no tijolo, né? Da onde vem o tijolo, né? Então, eu consigo marcar o tijolo, ou seja, há a possibilidade de gravar no material, registrar no material, seja uma data, um nome comercial, enfim.
né? Então, há um registro também no próprio material. E o que ocasiona isso na cidade? O tijolo, como é um material industrializado, eu posso produzir num local da cidade e vendê-lo, levá-lo para outro local da cidade. Então, com o tempo, ou seja, essa cidade de tijolo também é uma cidade que vai se espraiar no território, né? Como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, eu ainda vejo o Anhangabaú e o Tamanduateí, essa cidade compacta, que é o núcleo urbano original da cidade de São Paulo, mas eu vejo também a criação e a construção de novos bairros, inclusive nesse momento que a gente tem o Centro Novo da cidade de São Paulo, com uma configuração e uma morfologia também completamente diferente. Então a gente começa a ver que a cidade ela vai se espraiando no território. Eu produzo o tijolo num local e levo para outro completamente diferente. Temos também o concreto armado. O concreto armado ele já vem com essa força da rocha, né? E o Bachelard vai falar que existe de fato um fascínio na imagem da rocha, né? Que é uma força pré-humana, né? E que faz parte de um mistério da Terra também, certo? Ou seja, para todos nós, né? Ou seja, para todos nós que vivemos diretamente com essa questão da Terra, todas essas imagens da rocha, elas são petrificantes, que é o que o Gaston Bachelard fala, né? Então, a possibilidade de trabalhar com o concreto armado vai trazer também a ideia da rocha, né? Vai também trazer a ideia da rocha. E há uma questão muito interessante, porque aqui eu faço a forma para criar a forma, né? O que é o concreto armado? É o cimento, é o concreto mesmo, cimento, areia, água, né? Pedra, que vai trabalhar junto com o ferro, né? E que vai construir essa plástica. Então eu faço a forma, que é o espaço negativo, para criar a forma, né? Que é então uma deformação do espaço. E é exatamente nessa ideia de deformação que está a plástica na arquitetura do concreto, principalmente se a gente for olhar a arquitetura modernista, como é o caso aí do museu não, do Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, projeto do Oscar Niemeyer, né? Então eu faço a forma para criar a forma, né? O desenho do ferro é que vai levar a força ao chão, ou seja, o ferro também é um vetor para que se desenhe aí a nossa, a nossa arquitetura. E o que ocasiona isso? É uma cidade cada vez mais dispersa, né? Cada vez mais dinâmica. Eu consigo ter espaços completamente diferentes da cidade, em territórios completamente distantes do que seria o núcleo original, o núcleo histórico original. A gente pode ver, por exemplo, nessa imagem da cidade de São Paulo no começo do século XX, que ela já é uma cidade dispersa e ela já tem também essa ideia de um espraiamento da cidade, né? Então a gente começa a ver bairros novos, como Vila Leopoldina, Vila Romana, começando a se constituir, Vila Prudente, que são relativamente longe da cidade de São Paulo, né? Desculpa, do centro de São Paulo. Depois disso, nós temos também a cidade do Aço, né? Essa cidade que é extremamente impessoal, há aí uma racionalização completa no processo arquitetônico, no projeto de arquitetura, na forma de construir, mas há também a desmaterialização do espaço. Por quê? Porque agora eu não tenho mais a mônada que vai construir a parede, ou seja, eu não tenho a peça que constrói a parede, mas eu vou ter a linha, né? O vetor, que é a estrutura metálica, que vai construir o plano e depois construir o volume. Então, na arquitetura modernista, eu já tenho a construção do plano pelo concreto armado, e aí eu construo o volume. Aqui não. Aqui eu tenho a linha, o vetor,
que vai construir o plano para que depois seja construído, então, o volume. Tá? Então, veja, é uma relação extremamente impessoal. Há uma impessoalidade também no que diz respeito a essa relação com o espaço urbano. Geralmente, são edifícios que têm relações muito distantes com o homem, né? E muito distante com esse espaço urbano por completo, como a gente pode ver aí na imagem, né? É importante ressaltar que eu não estou criticando o projeto aqui indicado, mas o que eu estou mostrando é uma relação de impessoalidade que você cria com o espaço urbano e com o próprio homem. Então, o que eu vou ter aqui? Eu já tenho uma cidade extremamente impessoal, né? Uma cidade que tem uma relação diferente entre a mônada, né, que é a unidade que vai construir a arquitetura, e a peça que vai construir o plano para que depois seja construído o volume, ou seja, depois a arquitetura. E tenho também uma relação de luz, do ponto de vista da fenomenologia, eu tenho uma relação de luz completamente diferente. Então, uma arquitetura colonial, eu vou ter uma modulação da luz pelas invasaduras, né? As invasaduras das paredes. Na arquitetura contemporânea, com o aço, por exemplo, a luz incide para todos os lados, né? É quase que uma grande lanterna de luz. Okay? Existe, então, uma diferença considerável aí nessa relação de linguagem. Portanto, quando a gente está falando aí de uma passagem de cidade de barro para uma cidade de tijolo, para depois uma cidade de concreto, e depois, posteriormente, uma cidade do aço, lembrando que o Benedito Lima de Toledo fala até o concreto, né? Uma cidade do aço, o que a gente tem aí são duas coisas que são fundamentais a gente pensar na cidade. Primeiro, a contração do tempo e espaço, né? A relação entre tempo e espaço muda completamente, porque enquanto eu tenho que cavar a minha terra e produzir a minha arquitetura imediatamente no mesmo local, eu tenho uma relação de tempo e espaço. Quando eu posso produzir o tijolo, por exemplo, num local da cidade e levá-lo para outro local, ou seja, naquele outro local onde se destinará o projeto de arquitetura, ele já está sendo preparado ali o terreno, já está sendo efetivamente limpo e tudo mais, e eu já estou produzindo ao mesmo tempo o tijolo, que serve para várias construções, não especificamente só para a minha, né? Então, veja, esse processo de industrialização que acontece ali com o tijolo, depois vem para o concreto armado e, obviamente, para o aço, para essa racionalização total do aço, cria uma relação completamente diferente entre tempo e espaço, né? É uma relação completamente diferente, distinta de tempo e espaço. Outra coisa interessante é que existe também uma relação diferente no trabalho do homem. Enquanto no pau a pique, na taipa de pilão e até mesmo no Adobe, eu tenho dois, três homens trabalhando em prol comum, né? Ou seja, eu estou construindo, ajudando a construir a casa do outro, por exemplo, e isso traz uma relação de comunidade, de bem comum. Quando eu tenho a questão da indústria, a partir do tijolo, do concreto armado, eu já vou ter a ideia de um trabalho coletivo. Eu vou produzir para o outro, para que o outro utilize o material produzido. O concreto armado é a mesma coisa. Eu vou produzir para o outro utilizar. E aí é uma especialização no trabalho. Tem gente que vai trabalhar com concreto armado que só trabalha com ferragens, né? Tem gente que trabalha com concreto armado só com efetivamente a utilização do concreto armado já com a ferragem pronta, né? Ou seja, quando a gente vê ali, a gente chama de bater uma laje, né? E aí, com o aço, essa racionalização é total, porque desde o princípio, onde o arquiteto vai pensar como encaixa, como fura, o tamanho do furo, né? É completamente racional isso, certo? Muito bem. E o que isso ocasiona, né? No fim, aqui, para a gente concluir a nossa apresentação. Então, o homem tradicional,
À medida que vai alterando a ideia da técnica e da tecnologia para a construção, altera também essa ideia de poiesis, ou seja, a construção da própria alma do homem que está produzindo arquitetura. Então, esse homem tradicional, né, ele tinha a cooperação como um aspecto fundamental da sua história de vida. Ele vai construir para o outro como se fosse para ele próprio, né? O homem moderno, ele vai construir para o seu rendimento, ele constrói para ter lucro, ele constrói para ter o seu dinheiro, né? Então você vai construir para alguém da sociedade que você nem conhece efetivamente, né? Ou seja, a modernidade não guarda mais as tradições como um conhecimento vernáculo e vai substituindo por um conhecimento teórico e técnico sobre o qual se sobrepõe a qualquer tradição, obviamente, né? Então, veja, quando eu tenho uma mudança de técnicas e tecnologias aplicadas na construção civil, eu tenho também uma mudança de postura desse homem e desta relação de moderno e com tradição, e desculpa, e tradição, que são completamente diferentes. Então, basicamente era isso que eu queria apresentar aqui para vocês. Eu agradeço muito a paciência de vocês e espero vê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado.